Graça e paz, discípulos, tudo bem? Boletim, alimento 1 por 3, amém? Queridos, quem, por exemplo, não tiver em célula, tente transformar a sua casa numa célula. Você, sua esposa e seus filhos. Tira um dia, leia o boletim junto e coloque o vídeo que vai anexado ao boletim. Esse vídeo agora que você está vendo. Amém? Vamos à igreja de Tiatira. Quem é a igreja de Tiatira? A palavra de Deus diz que a igreja de Tiatira era uma igreja que, olha o texto que está escrito, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, sua caridade, seu amor, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Note que Jesus começa elogiando a igreja de Tiatira, ele vê primeiro os valores. Sempre é assim, Deus, antes de ver os defeitos, ele sempre está vendo os valores. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu amor, teu serviço, a tua fé, tudo mais. Aí ele diz assim, mas tem contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz, profetiza, ensina engano aos meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E ele continua dizendo assim, né? Desculpa, me perdoa, deu uma queda que eu não vou apagar e continuar. Vou dar prosseguimento. Mas tenha contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine o engano e os meus servos para que prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Presta bem atenção. Deus via as qualidades da igreja de Tiatira? Via. Ele as exaltou? Sim, exaltou. Porém, também ele identificou onde havia pecado. Preste atenção, uma coisa que todo cristão tem que aprender na sua caminhada. É aprender a identificar onde existe uma heresia, onde existe um erro doutrinário, aonde tem um problema de pecado. O crente, nós amaivianos, nós temos que identificar pecado, tanto os nossos quanto dos outros. O que é pecaminoso em mim? Vocês não acham que eu tenho ataques de várias áreas da minha vida? Claro que eu tenho. O que eu faço? Repudio. É fácil? Não. São ataques contínuos? São. Mas você tem que saber. Eu pergunto para você, se eu não soubesse identificar o que é pecado, eu poderia andar em santidade? Se eu não identificasse o que é errado, eu poderia andar em santidade de forma alguma. Pois é importante que todos os membros da igreja, a igreja de Tiatira está nos trazendo esse alerta. Olha, vocês procurem zelar pela unidade, procurem zelar pela comunhão, procurem zelar pela santidade, procurem zelar por uma fé ilibada, uma fé intocável, uma fé indestrutível. Lutem por isso. Perseverem na fé, na santidade, na bondade, no amor, na compaixão, na unidade. Prevaleça nisso. Mas identifique o que é pecado dentro da igreja. E quando você identificar o que é pecado, em vez de ficar assim, entulhando a cara, pecado, pecado, ficar apontando o dedo, não faça isso. Não faça isso. Primeiro, identifique o teu pecado. Identifique o que é errado em cima de você. Lute, ore, batalhe, guerreie, sabe? Guerreie, faça guerra espiritual, porque você está sendo atacado em determinadas áreas e você tem que vencer. Você viu o pecado dentro da igreja, em vez de sair, falar para alguém, falar para o pastor, fazer fofoca, fazer isso, fazer aquilo, você vai acabar pecando, criando mais pecado ainda dentro da igreja. O que você faz? Se você puder, e tiver coragem, tiver fé o bastante,
Ore por aquela pessoa que você está vendo em pecado. Tira semanas de cobertura de espiritual sobre a vida daquela pessoa, orando, intercedendo pela vida dela. Amém? Faça isso. E vá até aquela pessoa e chame: fulano, eu posso orar por você? Se a pessoa perguntar por que você gostaria de orar por mim, que seria justo ela perguntar, você diria: porque eu sinto no meu coração que você precisa ter uma vida mais íntima com Deus. E você pode orar por essa pessoa. Amém? Seja sábio, seja prudente, porque julgar também é pecado. Condenar pessoas é pecado. Antes de você ter certeza, aquela pessoa está em pecado, procura analisar, orar, buscar em Deus. Eu não quero aqui um monte de crente, pecado, 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 pecado. Não quero isso não. Eu quero vocês orando para que o pecado seja banido da comunidade amada, em todos os níveis. Não tem pecado pior do que fofoca, mentira, disse-me disse, falar mal dos outros. Esses são os pecados perigosos. Promiscuidade, prostituição, lascívia, né? Fica desejando, cobiçando pessoas, mulheres dos outros, homens dos outros. Tudo isso tem que ser banido da igreja, entende? Essas coisas têm que ser colocadas para fora. Como? Vai deixar de ter tentação? Nunca vai deixar. Pode ter certeza, a igreja vai estar sempre debaixo de tentação. Mas a igreja vence identificando. A igreja vence quando tem um kit dentro da alma ligado com o Espírito Santo que diz assim: ó, isso é pecado, não faça isso. Repudie isso. Lute contra isso, aí você vai vencer. Amém? A igreja de Tiatira era uma boa igreja? Era. Outra coisa, Jezabel na Bíblia é uma sacerdotisa que trabalhava com seus altares de prostituição. Trabalhava com a prostituição, ela era uma prostituta. E nós precisamos entender que o espírito de prostituição está sempre atacando a igreja e sempre. Quantos pastores caíram? Quantos pastores caem por causa do espírito de prostituição? Por isso eu peço, orem pela minha vida, orem pelos pastores, orem um pelos outros, lutem para que a gente venha banir, expulsar esse pensamento, essa malignidade que ataca todos nós. Amém? Vamos lutar um pelos outros e lutar para que Deus nos torne uma igreja mais unida. Amém? Porque pagar o preço pela unidade não é fácil. A unidade é muito cara. Sabe quanto custou a unidade? A morte dele na cruz. Ele morreu para que nós fôssemos um só no Senhor. Lembre-se disso. Quando você não paga o preço pela unidade, de lutar para estar junto nos cultos, de lutar pela comunhão, você está dizendo assim: ó, o que você fez na cruz não vale nada. Estou falando sério. Estou sendo duro, mas é a pura verdade. Tá bom? Pense nisso, reflita nisso. Que Deus abençoe a todos e que essa palavra possa edificar você.